Agora 1h25, bora bater papo aqui do nosso Balanço Geral. Aliás, os temas que nós abordamos sempre nas entrevistas podem ser sugeridos por vocês aí de casa, amigos e amigas que estão sempre ligados no nosso programa e que podem interagir, sugerir temas para que a gente traga por aqui. Hoje o tema polêmico é relacionamento aberto. Pode ser que você ainda não abra mão, de uma relação exclusiva, mas a gente vai aqui tentar abrir a mente para pelo menos entender como funcionam os relacionamentos nesses moldes. Para entender, nós recebemos aqui a psicóloga e sexóloga Arlete Motterly para falar sobre esse tema que ainda muita gente torce o nariz. É um tema espinhoso. Como lidar com isso de forma natural, Arlete? É um tabu, né? A gente percebe a dificuldade da aceitação, da empatia sobre o tema, porque foge dos padrões sociais. E a gente, enquanto ser humano, está sempre tentando se adequar às realidades sociais, aos padrões, aos limites. Então, é muito comum quando chega esse tema a algum consultório ou alguma roda de amigos, que se tenha um pouco de cuidado em falar, de como se expor. A curiosidade ela é iminente, ela existe. Hoje, se a gente pegar as últimas pesquisas, nesse último ano teve um aumento de 208% de busca pela internet sobre o assunto. Pessoas tentando desmistificar. Isso. Pela curiosidade. Isso. Outro padrão também que vem apontando muito é a faixa etária de quem está querendo entrar num relacionamento aberto ou introduzir o relacionamento aberto dentro da relação. Muito se pensa no jovem, né? Porque tem uma vida mais leve, com menos compromisso de imediato, mas não. Hoje não tem faixa etária que coloque isso como um padrão. Dentro de tudo isso também tem todos os mitos e verdades que envolvem o poliamor, o amor livre, né? O trisal. Então se romantiza muito uma situação e só se vai ver o fato, a sequência, a configuração quando vai para o tete-a-tete, quando vai para a vivência. Por isso que os consultórios hoje estão tão cheios, tão povoados de dúvidas, se busca a orientação antes, um pré-projeto, como fazer, aonde fazer, com quem fazer. E aí, muitas vezes, quando chega para o consultório, chega no momento de pedir socorro. E vivemos, experimentamos e agora? Faz o que com tudo isso? Fizeram sem uma maturidade, muitas vezes. Agora, qual é o sinal mais claro de que um casal possa identificar que isso pode ser vivido entre eles? Primeiro, a curiosidade. Ela parte da curiosidade? Curiosidade. Como é viver o poliamor? Como é abrir o casamento? Como é viver um relacionamento extraconjugal com a ciência do outro? Porque a questão da traição ela é subjetiva. Você pode pensar na traição, você pode querer a traição, você pode idealizar a traição. O que falta, às vezes, é a maturidade de execução. O que isso vai me causar? As consequências dessa traição. E com a abertura do poliamor, do amor livre, ela vem com uma baixa responsabilidade. Então, o casal conversa sobre, se coloca nessa condição de ter a curiosidade de como seria, o outro aponta que também tem curiosidade, e aí se chega numa conclusão. Vamos testar? Vamos tentar? Porque daí não tem o risco. Então, não se torna mais uma traição. É algo consensual. Mas quando se vai viver tudo isso, é que vai ter a dimensão do que isso vai refletir dentro da relação. Aí a gente entra na discussão depois do material que eu vou chamar aqui para ilustrar um pouquinho mais, porque nós falamos muitas vezes do que desperta esse interesse, essa curiosidade, o que pode despertar. Nos últimos dias, casos de traições de famosos, principalmente, se tornaram públicos, vieram à tona. A traição envolvendo o jogador Neymar foi um dos assuntos que mais repercutiram. E olha só, uma pesquisa apontou que no ano passado, 8 a cada 10 pessoas afirmaram que já traíram. Mas será que existe casamento sem traição? E aí, as mulheres ou os homens traídos devem aceitar? Devem se separar? Qual é a dinâmica nesse relacionamento a partir de um ponto como esse, de que um descobriu que foi traído pelo outro, ou vice-versa? Não é difícil encontrar histórias, pessoas que já tenham passado por isso ou que conheçam alguém que já viveu uma traição. Conheço, gente. Na verdade é muito mais comum do que a gente pensa, né? Eu já fui traído e por motivos mais fúteis, porque não havia necessidade disso. Isso é um problema de caráter da pessoa.
Você conhece alguém que já passou por uma história assim de trair ou de ser traído, ou você já viveu essa experiência? Olha, eu até tenho de uns conhecidos, né? Que o cara falava que ia jogar bola nas quartas-feiras. Ainda bem que meu marido não joga bola. E no fim ele estava indo trair a mulher. De pessoa para pessoa, o conceito de traição pode variar. Desde uma troca de mensagens até uma relação mais íntima. Mas será que tem perdão? É importante ouvir os dois lados, né? Ver o motivo da traição, né? Claro que nada justifica a traição, mas é bom conversar antes. Se você realmente gosta da pessoa e ama a pessoa, você vai tentar entender, né? E tentar superar. Eu não perdoaria, realmente. Eu acho que não tem como perdoar. Eu tenho um casamento de 30 anos e a relação tem que ser de confiança, né? Não acho legal. Acho imperdoável. Eu acredito que se o casal se entender, tiver Deus no coração, eu acredito que dá para perdoar e seguir em frente, sim. Na rua encontramos um expert no assunto. O Kleber é professor e também trabalha com terapia de casais em uma igreja. Já se deparou com centenas de histórias. A traição está na lista de motivos que levam os casais a se separarem. Um dos maiores problemas é sempre colocar a culpa no outro. E quando o sentimento ele acontece, a traição, quando você pesa na balança, você vai perceber que realmente teve falha de ambas as partes. Então é necessário muito diálogo e, acima de tudo, muita cumplicidade para resolver esses pré-requisitos. Eu não tenho dúvida que o perdão, como eu falei, é uma decisão e que, se as pessoas estiverem dispostas a passar por isso, eles com muita determinação e muito diálogo, eles conseguirão com toda certeza. De acordo com a pesquisa Radiografia da Infidelidade, que foi feita no ano passado aqui no Brasil, com base em dados de um aplicativo, 8 a cada 10 brasileiros assumem ter tido uma relação fora do casamento ou do namoro. Os homens são maioria, 91% dos entrevistados confessaram a traição. As mulheres aparecem logo na sequência, 88% delas já traíram. Para fugir desse desfecho, cada casal adota uma estratégia. Compreensão, né? E amor, bastante amor, né? Esse é o segredo. Fomos até a casa do Marcel e da Ana Carolina. Juntos há 9 anos, um nunca traiu o outro. A solução que eles encontraram para isso é diferente. O chamado relacionamento aberto. O casal entrou em acordo, estabeleceu regras e, mesmo dentro de uma relação, eles podem sair com outras pessoas. Eu tinha um relacionamento que era um pouco, eu não sei classificar, mas tinha muito ciúme envolvido. E como eu sou músico e estou trabalhando na noite, acaba que eu estou numa vitrine, querendo ou não. E isso incomodava demais a pessoa. E daí ficava uma tensão o tempo todo, sabe? Daí quando eu comecei com a Carol, eu sentei e falei, olha, pensava num relacionamento aberto, que a gente tivesse liberdade de, inclusive, né, que a lealdade fosse mais importante que a fidelidade, digamos assim. É sobre se relacionar com outra pessoa, mas também sobre se relacionar consigo mesmo. E aí eu vou aprendendo a lidar com os meus sentimentos, eu vou aprendendo a lidar com ciúmes, que existe. A diferença é o que eu faço com o ciúme que eu sinto. Os dois confessam que ainda precisam lidar com ciúmes e outras frustrações. Mas o fato de terem essa liberdade afasta as mentiras, a sensação do proibido. O mais legal disso tudo é porque eu tô aqui porque eu quero ficar aqui. Também. Eu não tô aqui porque eu não posso estar lá. Eu posso estar lá, mas eu escolhi ficar aqui. Porque aqui é meu conforto, é meu, sabe, meu porto seguro. Mas se eu quiser sair, eu posso. Tirando essa questão da traição, o que sobra? Sobra um mundo de coisas pra gente discutir dentro do relacionamento. O que a gente quer enquanto casal, pensa no futuro, quer filho, não quer filho, quer morar em apartamento, quer morar em casa, quer viajar, quer sair de Curitiba. O que a gente quer? As bases, elas vão se consolidando em outros lugares, assim. A parte da sexualidade, ela vai ficando secundária. Eu vou deixando ele existir conforme ele quer, ele vai me deixando existir conforme eu quero, mas a gente se respeita e conversa. E é importante que se diga que existem regras. A Arlete vai continuar aqui com a gente para continuarmos com esse assunto ainda ao longo do BG. E nós pedimos também para o Murilo. Murilo, dá um giro ali, passe pelo centro para tentar ouvir as pessoas. Está posicionado, Murilo? Podemos conversar aqui? Falar então sobre esse relacionamento aberto. Vimos que em alguns setores, para algumas pessoas, isso tem se tornado uma tendência também, porque encontra muitas vezes a necessidade, a liberdade para isso.
você conseguiu ouvir alguém. A ideia aqui é tentar ouvir das pessoas se elas, no mínimo, conhecem, né? Como funciona o tal do relacionamento aberto. Vamos lá, Valdinei, até porque é um assunto, digamos assim, sensível. Daqui a pouco a conversa vai se estender aí no estúdio, né? E muita gente, a gente vai abordando, vai conversando com o pessoal até dá uma fugida. Porque às vezes acaba confundindo com traição, não sabe exatamente aonde o relacionamento aberto vai entrar, de fato, ali entre os dois, entre o casal. Eu puxei a Daiane aqui para falar com a gente. Daiane, casada, solteira, enrolada, como é que tá? Separada. Separada. E você já ouviu falar em relacionamento aberto? Já ouvi sim. Relacionamento aberto, você poder ali ter relações com outras pessoas, tanto você quanto o seu parceiro, sua parceira, enfim, e tá tudo certo. Toparia? Não, nunca. De jeito nenhum? Não. Por quê? Eu não ia conseguir ver a pessoa que eu gosto se relacionando com outra pessoa, né? Acho que pra mim é improvável isso. Não faz sentido pra você? Não. E nem você tendo relação com outras pessoas também? Não, é o casal e mais nada. Monogâmico? Sim, não. Tá certo, Daiane. Obrigado, tá? Pela sua participação aqui com a gente. Valdinei, tem muita gente que tem essa opinião. Muito obrigado, Daiane. Muita gente tem essa opinião, mas vamos ver se alguém mais fala com a gente, o pessoal que está passando aqui pelo comércio, passando pelo centro da cidade, porque ainda tem muitas dúvidas. Muita gente acaba confundindo toda essa relação. Ai, meu Deus, deixa eu conversar com essa moça. Posso falar com você rapidinho? Já ouviu falar em relacionamento aberto? Tá vendo, Valdinei? O pessoal tem um pouco de relação. Antes de entrar no ar aqui, a gente estava com essa pergunta, indagando o pessoal aqui do centro, mas ainda o pessoal tem um pouco de timidez. Até porque, quando fala de relacionamento aberto, fica aquela questão: eu posso, todo mundo pode, é só ter um contato físico? Será que ter um relacionamento aberto por celular, por redes sociais, pela internet? Tem muitas formas de amar, né, Valdinei? Mas aí fica a questão de cada um. Com certeza, Murilo. E a ideia aqui de trazer esse tema é justamente oferecer a informação para o telespectador, para a pessoa que está acompanhando a gente aqui, para que a gente consiga desmistificar. A ideia aqui não é fazer propaganda, né, desse poliamor, do relacionamento aberto. Pelo contrário, a gente tem visto que tem acontecido, muitos casais estão indo para a rede social e abrindo isso para quem segue, há algumas pessoas incluindo uma terceira pessoa também. Então são as variadas formas de se relacionar que a gente, no mínimo, precisa respeitar. Agradeço você pela tentativa, conseguimos ouvir uma pessoa aqui. A gente segue, daqui a pouquinho eu volto ali com a Arlete, porque não é oba-oba, hein? Tem regras, tem muitos aí acertos a serem feitos. Já já a gente continua. Obrigado por enquanto, Murilo. Se você quiser participar também, 99973-2385 é o nosso WhatsApp para você participar.